Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui na tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco e hoje o convite é acompanhar uma conversa sobre mercado imobiliário e os rumos dele aqui no Espírito Santo através do olhar da ADEME, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário Capixaba. E o nosso convidado fala muito bem sobre isso, inclusive trazendo a partir dessa presença a nova representação da ADEME no Espírito Santo. Nosso convidado hoje, Alexandre Schubert, que é o novo presidente da ADEME Espírito Santo, e conversa a partir de agora com você também no nosso programa. Alexandre, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Fábio. É sempre um prazer estar aqui com você e com vocês. Que excelente. Vamos falar desse novo momento, dessa liderança então agora que você assume, né, de uma entidade, né, tão representativa, a associação que tem uma voz muito ativa no mercado imobiliário do Espírito Santo, que é termômetro econômico para tantas outras áreas, inclusive. Que momento é esse, Alexandre, que você chega então assumindo essa presidência da ADEME para a gente? A ADEME esse ano completou 46 anos de representatividade, de muito desafio, de superação de desafios no mercado imobiliário. Essas últimas gestões do Sandro e do Eduardo Fontes foram muito importantes na significância da atuação da entidade frente ao mercado como um todo. Então o desafio é esse, é enfrentar esse novo mundo com um mercado cada dia mais em transformação e estreitando os diálogos, sejam com os players de mercado, sejam com os órgãos reguladores da atividade imobiliária. Excelente. Bem, a gente tem um momento, né, Alexandre, então quando você chega agora com essa liderança, já trazendo uma experiência de mercado muito importante e consolidada. Se a gente pensar que nós já estamos na metade do ano, nós tivemos já frutos colhidos até agora, mas outros plantados para daqui para frente observar. Um rápido panorama sobre o que a gente tem em 2025 do nosso mercado, acho que já nos ambienta também muito melhor através da sua visão. O mercado imobiliário de Vitória, Vila Velha, enfim, da região metropolitana, ele tem se comportado bastante resiliente. É um ano com muito desafio, um ano com taxas de juros muito caras, né? Então os desafios estão sempre presentes. Mas o mercado está se comportando bem, estamos com planos de lançamento em todas as regiões metropolitanas, inclusive no interior do estado. Acho que vai ser um ano, não vamos repetir 2024, mas vamos conseguir bons resultados em 2025. Que bom. Até para que você lembre, né, a gente está tendo realmente uma elevação das taxas de juros, né, a taxa Selic, a taxa do Banco Central, que baliza todas as outras, né, inclusive é um impacto direto, né, nas questões de financiamento imobiliário. Então, é uma questão muito importante já levantada para que você mantenha essa atenção. E também, né, se a gente pensar no ambiente internacional que acaba impactando a economia, tem que estar sempre atento a noticiário e entrevistas aqui no nosso Em Destaque. Mas já que você tocou nesse ponto, né, que acaba levando a gente a analisar como que o setor se financia para chegar até o consumidor, Alexandre, o que a gente tem que observar ainda mais nos movimentos? Porque a taxa Selic está alta, a gente entende que um grande captador de recursos que vai ser depois aplicado no mercado imobiliário vem da poupança, pela forma com que, né, o nosso sistema foi montado. E a partir daí, os números que vêm sendo apresentados estão mostrando mudanças, estão mostrando consolidações. O que você lê? Iniciando pela taxa Selic, nós chegamos agora essa semana a 15% ao ano. É uma taxa elevadíssima, não só para o mercado imobiliário, mas para a economia como um todo. Precisamos trabalhar fortemente pela diminuição dessa taxa. O mercado imobiliário, no entanto, nem quando a Selic esteve tão alta, nem quando a Selic desceu tanta, os juros alteraram tanto assim. Ele sempre trabalhou numa faixa intermediária entre picos de Selic, downgrades de Selic. O mercado imobiliário sempre esteve ali próximo a 2 dígitos, isso é o comum no mercado imobiliário. E as nossas fontes de financiamento, que sempre assim, fortemente vieram do SBPE, financiadas pela caderneta de poupança, pela poupança em geral e pelo FGTS, tendem a diminuir. Então, o mercado imobiliário será sustentado ao longo dos próximos anos com outras fontes vindo do mercado privado,
com fundos de investimento, com uma maneira diferente de trazer dinheiro para o mercado imobiliário. Isso vai ser mais caro? Não, mas é uma maneira diferente de aporte de dinheiro no mercado e a sustentabilidade disso está vinculada à nossa capacidade de gestão de uma forma diferente de recursos entrarem na linha de produção e serem entregues ao cliente final. Eu estou com uma expectativa muito positiva. Nós devemos ter uma Selic alta ainda durante o ano, pelo menos no primeiro trimestre de 2026. Eu não imagino nada menor do que isso. Agora, o cliente hoje, ele tem em mãos um instrumento fortíssimo que é portabilidade. Né? Então, se eu compro hoje com uma taxa de 11, de 10 e amanhã está 8, eu renegocio. Né? É mais fácil fazer isso do que adiar a compra e encontrar um produto significativamente mais caro lá na frente. Eu aconselho sempre, decida certo e use essa portabilidade na frente para transitar para taxas mais adequadas se encontradas. Muito bem, já tem uma dica então muito importante para você que está de olho no mercado imobiliário, se você já fez uma aquisição, então fique atento ainda, né, com a questão da portabilidade. Né, mas tire todas as dúvidas para ser uma portabilidade benéfica, né, Alexandre? Tem que ter sempre o maior número ou a maior quantidade de informações possíveis sobre isso. A compra do imóvel é uma compra que deve ser precedida de muita pesquisa. Né? O comprador ele precisa entender se ele está pagando o preço correto para aquele imóvel, com aquela tipologia, naquela localização, se aquele imóvel está totalmente regularizado e se as condições de financiamento se adequam à condição dele. Pode estar um pouco pesado agora, repito, essas taxas devem descer, mas os preços não tanto. E hoje, com a portabilidade em mãos, o cliente pode, no momento mais adequado, migrar para um outro financiamento com taxas bastante adequadas. Mas a informação é o principal ponto de tomada de decisão no ativo imóvel. O imóvel continua sendo um bem rentável, um bem seguro, é bem de família, é bem de investimento. Talvez o ativo mais comercializado no mundo, entre todos os outros, ações, ouro e qualquer outra coisa, é o ativo imobiliário. Ele representa, em grande parte, esse anseio por segurança e rentabilidade. Muito bem. Bem, aqui no Espírito Santo, né, então já fica a atenção do novo presidente da ADEME sobre esse tema e você muito mais próximo dele também com essa conversa no nosso aqui, programa Em Destaque. Eu vou me reter aqui sobre essa questão levantada dos fundos de investimento, Alexandre, mas eu vou usar o olhar de quem está na rua para poder fazer a pergunta. Claro. Antes, a gente via anúncios sobre os novos empreendimentos muito ligados a nome de construtoras. E houve um momento em que muitas vieram de fora para atuar no Espírito Santo na década passada. Hoje, você que está nos acompanhando, e eu mesmo percebo, já tem muito mais fundos de investimento falando sobre essas obras, sobre as novas construções. Já é um movimento ligado a isso que você falou? Já começa a denotar as novas marcas que ali acompanham os grandes nomes do mercado. As construtoras, as incorporadoras, loteadoras que aqui atuam continuarão exibindo a sua marca, sendo a responsável pelo projeto, mas um novo parceiro, que será o fundo, que entra com a sustentabilidade financeira, começa ali a botar sua etiqueta também. Para o cliente final isso não muda, né? Ele vai conseguir optar por qualquer das opções de financiamento que vão ser encontradas. O SBPE continua, né? Não com tanta intensidade, são recursos que estão cada dia mais escassos, mas a oportunidade desse novo modelo de capital entrar vai denotar um pouco mais vamos dizer, de diversidade no mercado e de competitividade. O nosso mercado financeiro no país, ele tem muito pouca competitividade. Nós temos 5 ou 6 bancos. Quando você consegue trazer novos players, você traz competitividade e traz benefícios ao usuário final desse dinheiro, com dinheiro mais barato, quando tem competitividade. Excelente. Muito bem. E se a gente pensar, então, onde que estão surgindo esses mercados, ou onde esses mercados estão aflorados ainda mais no Espírito Santo? Obviamente, a gente tem alguns pontos aí de destaque, né? Os crescimentos que são sempre levantados, inclusive a ADEME sempre acompanha isso muito bem. Como o nosso programa é em todo o estado, a gente pode sempre pensar, né? Linhares avançou demais, nós temos aí o litoral sul muito procurado, né? Principalmente Guarapari e Anchieta, a Grande Vitória, obviamente, por tudo que representa, também tem seus espaços cada vez mais comentados com o avanço, né, da construção civil por elas.
que você lê sobre essas frentes de crescimento no Espírito Santo também, Alexandre? Vamos fazer um olhar mais nacional. Hoje a gente deve estar com o déficit habitacional brasileiro na ordem entre 6 e 7 milhões de unidades pela Fundação João Pinheiro, que é que subsidia os dados do IBGE. A Abraim, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras, estima que esse número chegue em 2030 na ordem de 9, 10 milhões de déficit. Porque a população está amadurecendo, está chegando numa faixa economicamente ativa e, portanto, demandando mais imóveis. Nós temos cerca, uma ideia, de 1 milhão de casamentos por ano, formais. 400 mil divórcios por ano no país. Quem casa quer casa, quem divorcia precisa de casa. Atento a esse mercado, a gente tem observado uma iniciativa grande das incorporadoras de gerarem novos produtos, os lançamentos continuam fortemente. O nosso déficit habitacional no Estado do Espírito Santo deve estar na ordem de 80, 100 mil unidades. A gente não consegue produzir 20 mil por ano, portanto a gente vai ter um período longo ainda para sanar isso daí. Mas os municípios têm se prontificado a atuar com regulações mais modernas no sentido de trazer investimentos imobiliários que atendam a essa população. E o Estado como um todo, ele está bastante atrativo, né? Você, que bom. Do norte ao sul, você tem atividades agropecuárias no norte, atividade de mineração no sul, atividade econômica aqui na região metropolitana. Então, a gente tem uma perspectiva muito positiva do mercado capixaba nesses próximos anos. Excelente. Mas você percebeu que o Alexandre trouxe ali ingredientes na sua resposta que falam sobre o perfil do consumidor, mas também sobre legislação das cidades, né, que a gente fala tanto, que regulam muito mais, né? Não é que regulam, mas colocam regras, né, para que haja o próprio crescimento, né, de si enquanto cidade, então por isso que passa pelo mercado imobiliário também. Então, na volta do nosso intervalo, a gente destrincha isso muito melhor com a presença do novo presidente da ADM Espírito Santo aqui no Em Destaque. Espera só um pouquinho, a gente volta. De volta com o nosso programa Em Destaque, a gente continua a nossa conversa desta manhã com um convidado que está aqui no nosso estúdio, Alexandre Schubert, que é o novo presidente da ADM Espírito Santo, ADM, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Nossa conversa está trazendo aí quase que uma radiografia mesmo do momento, pelas palavras de tamanha experiência do Alexandre Schubert conosco hoje, ele que passa a liderar a ADM então, a partir desse momento, né, dessa troca da diretoria. A gente manda inclusive um abraço, né, para o Eduardo Fontes, que foi uma pessoa, um porta-voz, inclusive, desses últimos anos, naquele momento, inclusive, de pandemia. Eduardo, né, trouxe brilhantemente análises do setor para a gente, e Alexandre Schubert, então, com a gente, a partir, né, desse momento da liderança escolhida, também será essa pessoa sempre convidada a estar conosco no nosso programa, e com você, principalmente. Bem, mas vamos resgatar o tema que a gente deixou ali antes do intervalo. Questão ligada a perfil dos consumidores, que é uma identificação que as empresas acompanham muito até para fazer seus lançamentos muito mais próximo ao que o mercado, então, terá de demanda. Bem, Alexandre, o que a gente pode falar, inclusive sobre um momento em que a gente vê tanta transformação? Você mesmo pegou o exemplo do matrimônio, né? Matrimônios e divórcios. Isso já é uma dinâmica também muito diferente se a gente analisar, por exemplo, uma década atrás, né? Que outros movimentos vão moldando o perfil do consumidor atualmente também? Principalmente o movimento da nova geração que vem por aí, quando ela perde o sentido de raiz, de casa própria. Essa nova geração deve determinar um empreendimento, produtos imobiliários mais voláteis. Eu preciso morar no mundo inteiro, eu troco de apartamento, eu preciso de unidades habitacionais menores, porque eu terei menos filhos. Inclusive o IBGE já retrata isso, o número de pessoas por habitação sendo cada dia menor. Efetivamente, a gente tem, por parte de nós empreendedores, um trabalho imenso de desenhar esse movimento social que vai acontecer, essas mudanças sociodemográficas, culturais e financeiras, para projetar um produto que ele é muito estático. Entre eu pensar em lançar um empreendimento, entregar esse empreendimento e depois ele com a vida útil de 40 anos, a sociedade muda todo dia.
que produto nós precisamos entregar para que ele seja adaptável a esses diversos momentos de vida desse usuário desse apartamento, que em determinados momentos ele vai permanecer, depois ele vai alugar, depois ele vai vender e ir para outro lugar, enfim, nós estamos descobrindo um mundo novo a cada dia. Esse é o grande desafio. Por outro lado, as regulações, que elas são engessadas, precisam entender esse movimento da sociedade para a gente ter flexibilizações nas leis de diretrizes dos planos diretores, dos índices urbanísticos, que a gente consiga fazer com que a cidade reflita essas eternas transformações sociais que não vão parar. O que vai ser, ninguém sabe. Mas pelo menos a discussão do que está por vir a gente consegue fazer aqui, né, com a sua ajuda, né? E acho que é aí que mora um ponto, né, Alexandre, de não ter medo da discussão, né? Não ter medo de apontar que caminhos foram decisões incorretas no passado, mas que agora podem ter outras leituras devido até às novas dinâmicas que a própria estatística mostra. Não é achismo, é estatística, né? Então a gente não pode ter esse medo da discussão acontecer. Poder público e as empresas, né, o capital privado, né? Eu acho que nós entramos numa era em que o estudo, a pesquisa, né, as reflexões, as discussões, elas precisam ser mais qualificadas para que a gente consiga atender essa sociedade em transformação. Desde o espaço habitacional ao emprego, qual é o emprego do futuro? É o sujeito dentro de uma sala? É ele em home office? É ele com mais mobilidade para se adequar? As escolas de nossas crianças? Como adaptar tudo isso a uma sociedade em transformação? O produto imobiliário ele vai demandar cada dia mais de muita pesquisa para entender os comportamentos sociais, demográficos e econômicos dessa nova sociedade que vem por aí. Muito bem. E para entender também essa nova sociedade, a gente vai pensar no regramento que as nossas cidades têm, que você já citou, né, PDU ou PDM, né? O plano diretor urbano ou o plano diretor municipal, dependendo do nível de urbanização de cada cidade, né? Porque o nome vai variar, acho que é por causa disso, né? Número de habitantes. Número de habitantes. Então é muito melhor aprendendo juntos. O que a gente tem que ter atenção quando essas discussões acontecem? Porque de tempos em tempos, é até uma obrigatoriedade, né, que o PDU ou o PDM seja revisado. E essas revisões, até onde eu acompanhei, em muitas aqui, pelo menos na região metropolitana, há uma percepção que a população não está participando inteiramente daquilo ou de entender os efeitos que tudo aquilo vai provocar num determinado período do tempo, né? Ou seja, a gente tem que ter mais apreço e mais atenção em ter essa participação. E aí, Alexandre, a gente pode pensar, as cidades terão que se repensar a partir do PDU ou do PDM também? As cidades vão precisar de serem redesenhadas para um novo modo de vida desse habitante, que vai usar menos carro, que vai ter que se locomover menos entre casa, trabalho, escola, serviço e consumo. As cidades elas precisam serem redesenhadas, as unidades habitacionais vão ter que entender que será que eu preciso de vagas de garagem para uma sociedade que não pode usar tanto carro? A gente tem problema de poluição, nós temos o problema do custo da mobilidade muito alto, a gente precisa redesenhar transportes urbanos, a mobilidade, para que a gente tenha uma sociedade mais racional. O mundo não consegue pagar o preço das sociedades e das cidades que estão desenhadas. O poder público vai ter que, numa interação maior conosco, abrir discussões maiores e nós e o poder público transitarmos melhores o conteúdo para a própria sociedade em sua participação na discussão do novo PDM que vem por aí. A região metropolitana toda, exceto Serra, nós vamos ter que discutir PDMs outra vez e vamos ter que trazer essas discussões a respeito de que cidade é essa, né? Como é que eu vou legislar para uma cidade que não tem uma arquitetura definida. Eu preciso de projetar a cidade para o mundo que vem por aí. E aí mora o detalhe que a gente fala, né, de você ter atenção quando essa discussão se aproximar de você, da cidade em que você vive, mora, sobre, por exemplo, o que mais atinge talvez as pessoas, para pegar o gancho da atenção, né? O uso do terreno, né? A altura, o gabarito, chamado gabarito dos prédios, tudo isso é uma influência direta, inclusive, para o mercado imobiliário, né, Alexandre? Então as pessoas não podem ignorar quando isso está
aberto novamente para uma discussão, porque dali para frente tudo já vai estar, uma vez definido, estará então o padrão já também consolidado, né? Consolidado em pelo menos alguns anos. O Estatuto das Cidades prevê que os PDMs ou PDUs sejam revistos em, no máximo, 10 anos. Só que o mundo muda todo dia. 10 anos hoje passou um tempo extremamente extenso para essa revisitação e novas regulações. Então, a participação da sociedade em entender o que está sendo proposto é importantíssima. Agora, eu preciso entender enquanto cidadão, enquanto um olhar maior do que o meu bairro, do que a minha casa. Eu preciso entender que quando eu elevo o gabarito, eu posso estar perdendo alguma vista, mas eu estou diminuindo distâncias de transporte, custo de transporte, produtividade do país, porque eu perco muito tempo nessas locomoções. Isso que é o verdadeiro significado. Eu preciso me desprender de olhar para o meu quintal e olhar para a sociedade como um todo para ir discutir esse PDM. E aí as prefeituras vão precisar ter um papel importantíssimo numa discussão de conteúdo e vocês, enquanto imprensa, em trazer mais isso de forma qualitativa. A sociedade precisa participar mais intensamente e de forma mais abrangente, com olhar de cidade e não de casa. Então, é uma atenção já nossa a partir de hoje, nessa edição do Programa em Destaque, com o novo presidente da ADEME, e sucessões de conversas aqui, com certeza, acontecerão para a gente ter essa aproximação de um tema que às vezes as pessoas podem não ter tido, né, noção da importância até esse momento, mas então com conversas assim nos aproximaremos ainda mais, inclusive para que as nossas cidades tenham a chamada sustentabilidade, né, que sejam mais acolhedoras e não adversas ao transporte, ao comércio, a um novo empreendimento, à qualidade de vida tão falada do Espírito Santo, que é um valor nosso, Alexandre, que você pode até dizer, porque pelo menos os mercados que medem o metro quadrado aqui no estado, Vitória e Vila Velha, né, se eu não me engano, aparece muito quando fala, mas tem qualidade de vida, né? Mas como que a gente vai prover essa qualidade de vida, se não com discussões assim também, né? Hoje o Estado do Espírito Santo tem um IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, muito alto, um dos maiores do país. A nossa região metropolitana ela é naturalmente bela, com sítios históricos maravilhosos, com a geometria, com a geografia, com tudo que é atrativo. Agora, nosso espaço é limitado. A Ilha de Vitória é a menor das capitais do país. Como crescer em Vitória com essa limitação de morfologia da capital? Então, essa discussão do plano diretor, ela precisa enxergar tudo isso, e eu repito, o cidadão com a visão mais ampla, com a visão de cidade, com a visão de sociedade, como a sociedade vai viver melhor nisso daí. As cidades baixas, normalmente, parecem ser mais atrativas, no entanto, elas são improdutivas, caras e desconfortáveis, porque quando você tem que andar muito para levar a criança para a escola, para ir ao trabalho, para ir ao consumo, para consumir serviços, fica caro e fica desconfortável. A cidade precisa rever principalmente isso. E assim a gente dá, né, espaço a uma discussão muito séria, muito importante e relevante, através da presença do Alexandre Schubert com a gente. Bem, o nosso tempo está se esgotando, Alexandre. Acho que assim, a gente consegue falar um pouco da sua experiência pelo mercado, falamos então também do que atinge a população. Acho que a ADEME cumpre muito bem, né, essa ponte, né, mercado e população ou clientes, né? Como que, então, a partir de agora, com a sua liderança também, a gente vai ver isso mais reforçado? A ADEME ela está aberta à presença de todos os players, dos consumidores. Eu estou à disposição de eternamente estar discutindo com vocês e trazendo esses temas à tona o tempo todo. Nós estamos em transformações muito dinâmicas e intensas num curto espaço de tempo. Não dá para parar, não dá para deixar para amanhã essa discussão. Portanto, a ADEME à disposição de vocês. Que bom. O Alexandre acabou de ser, né, eleito para essa liderança da ADEME. Sua posse acontece em agosto, né? Dia 6 de agosto. 6 de agosto, já está marcado então. Que bom, será uma e você celebração. Convidado. Que bom, obrigado. Quando a gente tem, né, a possibilidade de levar todos os nossos telespectadores a ambientes onde você está com a discussão
tão atual e tão relevante para todo o Estado também. Mas a partir desse momento, então, agradecemos a sua presença, mas já deixando o convite aberto para que volte com outras análises aqui no nosso programa. Eu estarei aqui com você, Fábio, com todos vocês, e é sempre um prazer estar aqui. Que bom. E procure as atualizações nas redes da ADEME, no próprio site que a gente deixou aí para você ter entendimento sobre a relevância da associação aqui no Espírito Santo. Obrigado, então, pelo seu acompanhamento hoje aqui nessa entrevista e volte no nosso próximo programa em destaque também. Até lá! Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.